Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 17 de maio de 2022. Agora na Espanha, 20 horas e 37 minutos. No Brasil, 15h37 da tarde. A BTC segue muito volátil. Esse candle estava comprador aqui no diário hoje de manhã, agora ficou levemente vendedor. A gente deve estar protagonizando agora uma figura possivelmente retangular de acumulação, exatamente como aconteceu entre 20 de maio e 3 de agosto e como aconteceu entre fevereiro, começo da segunda quinzena de fevereiro e 12 de maio. É possível que a gente fique pipocando entre esse patamar e 35 mil dólares para eventualmente conseguir se livrar, exatamente como a BTC fez da última vez em que ela furou a VWAP anual, que é essa linha verde aqui. A nossa VWAP anual nesse momento está em 39.300, 39.400. A última vez que a gente furou de baixo para cima, a gente promoveu uma acumulação aqui para depois retornar em direção à VWAP anual. A gente não costuma ficar muito tempo longe da VWAP anual. A última vez a gente ficou 76 candles de um dia. A gente já está, desde que a gente furou de cima para baixo, a gente já está a 36 candles de um dia. Então a gente provavelmente está na metade desse período temporal de afastamento da VWAP anual. Então a gente, da mesma maneira que a BTC, quando foge da VWAP anual para cima, ela também depois volta a visitar, e para baixo a gente não fica muito tempo, volta a visitar, exatamente como aqui, ó, a gente foi lá para 69, 70 mil, voltou para beijar a VWAP anual, e é isso que vai acontecer. A gente também está um pouquinho afastado da VWAP mensal, que está em 32.700. Já a gente, isso aqui deve promover uma subfigura triangular, ficar explodindo para cima, acumulando, formar um grande retângulo aqui para depois escapar e furar de baixo para cima a VWAP anual, que vai impor algum nível de resistência, como aqui a gente bateu, fez um pullback e depois foi. É provável que a gente bata aqui, forme um pullback para depois furar. Mas é uma acumulação normal, a BTC está basicamente respeitando aqui essas lowers aqui dessa nossa grande grade de expansão logarítmica exponencial. O Federal Reserve e o seu chairman, o Jerome Powell, acabou se manifestando hoje e repetindo esse discurso hawkish no sentido de que não vai hesitar em aumentar as taxas de juros. A guerra na Ucrânia vai durar mais do que o esperado, vai ser uma tarefa desafiadora. Só que essa inflação de 2022 é diferente das demais. Não é uma inflação de explosão de demanda, e sim de colapso na oferta. Então, essa conduta hawkish do Federal Reserve muito pouco vai poder fazer. Os economistas estão dizendo que o Fed está mentindo, e esse enxugamento do balanço patrimonial do Fed na ordem de 60 bilhões de dólares por mês é outra mentira, já que o aumento das taxas de juros vai só direcionar boa parte do orçamento norte-americano para o próprio pagamento de juros. Essa dívida, esse teto da dívida que foi estourado agora de 30 trilhões, foi estourado no governo Biden, vai acabar canalizando, com o aumento das taxas de juros, boa parte do orçamento norte-americano para o próprio pagamento de juros, e isso vai causar um efeito que vai praticamente imunizar esse propalado enxugamento do balanço. Vai ficar, ele vai criar um efeito contrário que vai tornar esse enxugamento totalmente inócuo, já que os juros recebidos vão acabar inflando novamente o balanço patrimonial do Federal Reserve. Esse artigo na Mishtalk é muito interessante, fala sobre isso, que as contas do Fed não estão batendo com o discurso do Jerome Powell. Enfim, o mundo está precificando toda essa maluquice que está acontecendo, não só no aspecto macroeconômico, mas também nessa nova realidade que é a inflação na zona do euro e nos Estados Unidos da América. Nesse cenário, eu ouso afirmar que a BTC vai se consolidando como uma commodity qualquer,
É claro o movimento de comoditização da BTC. Um encontro lá em El Salvador dos 44 bancos centrais de países pequenos, mas é representativo porque isso está soando como uma afronta ao FMI. Aqui eu estou no Twitter do Nayib Bukele, o presidente de El Salvador. Então, 44 autoridades financeiras de 44 países, incluindo presidentes de bancos centrais e respectivas autoridades financeiras desses 44 países, estão lá discutindo a desbancarização desses países e a adoção em larga escala da BTC como reserva cambial. Isso para o FMI está soando como uma afronta e é muito provável que dessa reunião saia o embrião dessa sedimentação e comoditização da BTC, que é um movimento sem volta. Na minha leitura, a Web3 só vai consolidar essa movimentação quando dados e riquezas estiverem circulando de forma descentralizada, alforriados desse feudo em que se transformou iOS e Android. O mundo vai ter que reprecificar essas Big Techs. Provavelmente essa sangria desatada da Nasdaq, em que já foram sangrados quase 6 trilhões de dólares da Nasdaq, muito desse capital vai acabar aportando no mundo cripto. A BTC tem se comportado com uma resiliência também fora do comum. Essa queda brutal da Nasdaq não foi acompanhada pelo nível de volatilidade em que a BTC costuma ostentar. Em condições normais de temperatura e pressão, vocês podem ter certeza que a BTC já estaria a menos de 10 mil dólares. Mas é impressionante a resiliência da BTC diante dessa sangria desatada da Nasdaq. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.